Jesus. Meus amados irmãos, que bom, né? Que bom é estarmos na casa do Senhor, louvando a Deus, bendizendo ao seu nome. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, agora e passarmos a palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo 17. Versículo 10. Nós lemos o texto escrito por Lucas, que fala da chegada de Paulo, Silas e Timóteo, também na cidade de Bereia. E nós conhecemos muito bem uma expressão, os crentes bereanos, né, ou cristãos bereanos. Aqui, na verdade, eram judeus bereanos, né? Judeus que estavam em Bereia, que estavam na sinagoga de Bereia. E quando nós usamos essa expressão de bereano, nós estamos falando de alguém que normalmente examina as Escrituras, que olha as Escrituras, que lê as Escrituras e que faz isso com muito cuidado, com muita disciplina. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre a importância de sermos crentes que amam a palavra, que leem a palavra, que examinam a palavra. São tantas igrejas que nós temos hoje na sociedade, que nós nos perguntamos como a gente pode distinguir uma igreja boa de uma igreja ruim. Tem. Claro que tem. Claro que tem. Nem sempre o problema da nossa espiritualidade é por causa da igreja, mas há igrejas que fazem mal à espiritualidade. Há igrejas que, ao invés de edificarem o corpo de Cristo, de proporcionarem um crescimento saudável aos seus membros, não fazem isso. Há igrejas que não proporcionam um amadurecimento na fé. E um dos sinais, dos indicativos de uma boa igreja é a exposição da palavra de Deus. É a boa exposição da palavra de Deus. Além disso, nós verificamos um púlpito saudável quando há uma boa exposição da palavra de Deus. Quando há uma exposição fiel, fidedigna à palavra de Deus. Segundo, é importante também que a igreja, e eu falo a membresia, também tenha a responsabilidade de examinar o que se fala do púlpito. Amém? Isso é importante. A membresia precisa examinar, ouvir o que está sendo pregado e comparar. Agora eu lhe pergunto, para que um membro ele consiga ouvir o que está sendo pregado e discernir se aquilo é um bom alimento ou não, ele também precisa conhecer a palavra, sim ou não? E aí nós percebemos que muitas igrejas elas nem expõem fielmente a palavra, logo geram pessoas, membros que também não têm nenhum tipo de conhecimento bíblico. E eu não estou falando de um conhecimento avançado na palavra de Deus, mas eu estou falando das doutrinas principais da palavra de Deus, que é o Evangelho, da obra de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele chegava nas viagens missionárias, ele procurava as sinagogas. E na sinagoga, que era como se fosse um templo que nós conhecemos hoje, fora de Jerusalém, os judeus, eles se reuniam ali aos sábados para receberem ensinamento da lei de Moisés, que nós temos hoje como sendo os primeiros livros do Antigo Testamento, e ensinamentos também dos profetas, que aí vão formar
todo o Antigo Testamento para nós. Quando Paulo chegava ali, ele anunciava, ele primeiro mostrava como deveria ser a primeira vinda do Messias. Ele falava que o Cristo, por exemplo, ele viria para restaurar o seu povo. E por meio do seu sacrifício. Ele ensinava que o Cristo precisava padecer, sofrer. Mas ele também falava que esse mesmo Cristo havia ressuscitado, triunfado. Era essa a mensagem principal que Paulo pregava nas sinagogas. Ou seja, que o Cristo, ou seja, o Messias que viria da parte de Deus, ele deveria sofrer, padecer, mas que ele ressuscitaria, vencia a morte, triunfaria sobre a morte. E Paulo, quando falava isso, mostrando na Bíblia como seria a vinda e o que o Messias faria, ele agora apontava para Jesus, dizendo: ó, tudo isso aconteceu com um homem chamado Jesus. Basicamente, esse era o ensino que Paulo pregava nas sinagogas, falando do que o Cristo deveria fazer, como seria o seu ministério, e depois ele aplicava tudo aquilo segundo o Antigo Testamento na vida de Jesus. E as pessoas olhavam e diziam: meu Deus, então tudo aconteceu, se cumpriu exatamente na vida dele o que estava previsto pelos profetas? Paulo, sim. Só que para muitos judeus, essa mensagem era uma mensagem escandalosa, porque era inadmissível que o Cristo, o Messias, o Rei, sofresse, fosse humilhado por gentios, fosse crucificado, passasse por tamanha vergonha. Então, quando as pessoas começavam a ouvir do sofrimento, a maior parte rejeitava essa mensagem. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios que a palavra, o Evangelho, a mensagem da cruz, ela parece o quê? Uma loucura, não é? Os judeus consideravam uma loucura a mensagem do Evangelho. Só que quando Paulo chega, mas é claro que pelo Espírito Santo de Deus as pessoas iam se convertendo. Mas a maioria dos judeus, por isso que Paulo, o seu ministério, ele foi voltado principalmente para os gentios. Porque os judeus consideravam escandalosa essa mensagem. Uma loucura. Ele vai dizer isso nas suas cartas. Os judeus consideram uma loucura, um escândalo, algo vergonhoso, inadmissível, inaceitável. Mas os gentios, eles criam muito mais na mensagem do que os judeus. Porém, teve uma sinagoga que foi diferente, ela se sobressaiu das outras. Foi a sinagoga de Bereia. Quando Paulo chegou lá e começou a pregar que o Cristo haveria de padecer, de sofrer, conforme os profetas haviam dito. E quando ele começou a pregar essa mensagem, o que é que os bereanos fizeram? Antes mesmo, é claro que essa mensagem soou difícil aos ouvidos deles, mas eles começaram, diz a palavra, e Lucas vai usar uma expressão no capítulo 17, versículo 11, que eles receberam a palavra com toda a avidez e examinavam as Escrituras todos os dias. Ou seja, Paulo pregava no sábado e eles ficavam o restante da semana comparando o que Paulo havia dito com as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O que eu quero dizer? Que quando a mensagem era pregada, na maioria das sinagogas, os judeus rejeitavam. Eles nem se davam ao trabalho de examinar. Eles simplesmente rejeitavam e ouviam a opinião dos seus líderes, dizendo: olha, isso é um absurdo. Mas os bereanos não. Os bereanos, eles recebiam com avidez e eles começaram a examinar todos os dias o que havia sido ensinado. Resultado, diz a Bíblia no versículo 12, muitos deles creram.
muitos deles creram. E aí eu lhe pergunto, será que essa quantidade, muitas pessoas crerem na mensagem, não estaria relacionada com o exame das Escrituras? Por que eu estou dizendo isso? Pensando agora numa igreja saudável, uma igreja viva, uma boa igreja, que tem uma boa explicação da palavra de Deus e que as pessoas examinam. Isso vai trazer o quê? Fé. Nós achamos que a ministração da palavra ela termina quando a gente termina aqui o nosso horário, mas não. Não é assim. Quando você voltar para casa e durante a semana, tente ficar examinando aquilo que foi falado, comparando com versículos da palavra de Deus. E à medida que você vai lendo, comparando, examinando, o que é que vai acontecendo com você? Você vai se alimentando daquelas verdades. Você vai enriquecendo a sua vida, o seu espírito com aquela palavra. Você vai separar o que é verdade do que não é. Você sabia que muitas pessoas que começam a examinar as Escrituras em determinadas igrejas saem? Nós temos hoje um êxodo de muitas igrejas que surgem todos os dias, mas se não tiver, irmãos, se as pessoas começarem a examinar as Escrituras, muitas igrejas hoje que estão lotadas vão esvaziar completamente. Se as pessoas começarem a comparar o que se prega no púlpito com o verdadeiro evangelho, se as pessoas começarem a deixar de prestar atenção apenas às estruturas e no entretenimento que muitas igrejas estão oferecendo, e começarem a focar no ensino da palavra, e começarem a comparar o que se prega com o que a Bíblia diz, muita gente vai sair de muitas igrejas. Por quê? Porque as pessoas vão ver que o que se está ensinando não está de acordo com o que Deus transmitiu como revelação para nós. Agora você se pergunta, pastor, por que as pessoas não examinam? Primeiro, porque muitas não estão interessadas em saber a verdade. As pessoas querem apenas uma mensagem que agrade aos seus ouvidos, na maioria das vezes. E aí eu não estou falando de que uma mensagem que agrada ao ouvido, ou uma mensagem que desagrada ao ouvido, não é uma mensagem com falta de educação. Porque você pode dizer a verdade de maneira educada, elegante, e dizer a verdade de maneira deselegante, sem educação. Então a pessoa diz assim, as pessoas não estão mais aguentando ouvir a verdade. Isso não tem a ver com a pessoa ser grossa no microfone, bater no povo, querer ser melhor do que os outros, se mostrar mais santo do que todo mundo. Não, não é isso. É a verdade dita em amor, em edificação, mas as pessoas não querem hoje a verdade, por isso que não se preocupam. Tanto faz para muita gente que está na igreja o que se prega aqui. O que a pessoa quer é, na verdade, uma mensagem que ela venha de alguma maneira melhorar o que ela está sentindo. E se isso acontecer, ela fica bem, está bem. A pessoa às vezes está preocupada, irmão. Tem gente que ele escolhe igreja pelo estacionamento, ele escolhe igreja pelo ar-condicionado, ele escolhe igreja pelo banco que ele vai sentar, ele escolhe igreja pela localização para onde ele vai, ele escolhe igreja se vai ter um lugar para ele deixar as crianças, ele escolhe igreja de como que é o ambiente. Tudo isso ele olha, mas ele não se preocupa às vezes de prestar atenção no que está sendo pregado e de comparar com a palavra de Deus. Porque hoje tem muito mestre, meu irmão, com a língua afiada, erudita. Tem pessoas hoje que conseguem dizer coisas belas. E essa habilidade já estava no Éden com a serpente. A serpente tinha uma linguagem tão boa,
mas tão atraente, que ela conseguiu colocar dúvidas no coração de Adão e de Eva. E aí eu pergunto para vocês, como que nós nos prevenimos dos falsos mestres, dos falsos profetas? Porque a pessoa às vezes não está, quem está usando o púlpito às vezes não está pregando a palavra, não está ensinando a igreja, não está ministrando o que deve ser ministrado, segundo a ordem do Senhor, mas começa às vezes a falar em mistérios, começa às vezes a inventar profecias, e as pessoas dizem: meu Deus, que culto maravilhoso, foi uma bênção. E aí você pergunta: mas a palavra falou o quê? Você comparou se aquilo que disse é bíblico, se ele não distorceu um versículo, se ele não pegou um versículo e não usou fora do contexto, se ele pegou um versículo e ensinou uma doutrina que não está na palavra de Deus. Nós não temos essa preocupação. Nós estamos mais preocupados se a palavra, ela de alguma maneira nos agrada, irmãos. E as palavras bonitas, um psicólogo sabe dizer, um terapeuta sabe dizer, um conselheiro sabe dizer. Nós precisamos das palavras de vida eterna. Nós precisamos de uma palavra que ela desça no nosso coração e que não sejam apenas bonitas nem belas, mas que ela de fato toque em nosso coração de maneira que às vezes nos confronta, mexe conosco, é desconfortável, mas a gente sente que está sendo curado, está sendo restaurado e está sendo abençoado. E o que é melhor, aquela palavra é verdadeira, é genuína. Irmãos, quem toma o suco da fruta sabe identificar quando é da fruta, quando é da polpa e quando é de saquinho. Sim ou não? Fransquinha, ora aqui. Ai, que coisa maravilhosa. Eu adoro o suco de acerola da irmã Francisca. Depois que eu tomei o suco de acerola da irmã Francisca, meu irmão, eu sei o que é da fruta, o que é polpa e o que é de saquinho. O que eu quero dizer para você, pegando essa comparação tão simples, é que quem lê a palavra, examina a palavra, conhece a palavra, ele sabe identificar. Porque senão você vai ficar tomando suco artificial achando que é da fruta. Mas quando você experimenta, de fato, a palavra de Deus, oh, glória a Jesus, você não quer mais, você vai até em uma igreja, você acha até bonito, fica até admirado com toda a estrutura, mas quando você senta, que a Bíblia é aberta, que a palavra começa a sair, você, não dá para mim não. Não dá para mim não, isso aí não. E aí você pode trocar, às vezes, até uma catedral por um casebre. Mas lá dentro vai ter alguém com amor, com verdade, trazendo a palavra revelada de Deus que edifica o seu povo. Então o que é que acontece? O que é que acontecia com os apóstolos? É que as pessoas já rejeitavam, sem nem se dar o trabalho, os judeus, de examinarem as Escrituras. Mas em Bereia aconteceu algo maravilhoso, que fica registrado, e a Bíblia diz que os de Bereia eram mais nobres, e a nobreza deles estava onde? Em examinarem as Escrituras, para saber, olha só, para ver se as coisas eram de fato assim. Se o que Paulo estava ensinando era de fato, estava escrito. Então, primeiro, guarde isso. Uma boa igreja, uma igreja viva, ela tem uma boa pregação da palavra de Deus, com fidelidade. Segundo, ela tem uma membresia que examina a palavra. Por quê? Porque nem eu,
nem nenhum outro que possa pregar aqui está isento de cometer um erro. Eu não estou falando de erros pequenos. O que é um erro pequeno? Você trocar uma data, você trocar o nome de um personagem pelo... Isso acontece, é a mente. De você errar uma referência bíblica. Isso acontece. Eu estou falando de erro. Eu estou falando de algo sério. É quando eu ensino uma verdade dizendo que ela é bíblica quando ela não é. Eu posso dizer assim, está escrito, por exemplo, e trocar uma referência, mas dizer de fato o que está escrito. Não é considerado um erro que vá prejudicar a igreja. Mostra às vezes uma falta de atenção, desconhecimento de alguma coisa, mas o perigoso é quando a pessoa ela troca verdades bíblicas. Ela diz o que a Bíblia não diz. E o que é pior, quando ela diz o que a Bíblia não diz, e isso se transforma num perigo para a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele alertou, abra sua Bíblia comigo, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: ora, o Espírito, aqui o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja bem, as pessoas apostatariam da fé, ou seja, o que é apostatar da fé? É se desviar da presença de Deus? É pecar? Não. Apostatar da fé, resumidamente, é renunciar à verdade da fé, é rejeitar completamente a fé, é atribuir a verdade de Deus, a revelação de Deus, como sendo algo que não tem nenhum poder, nenhuma eficácia. É decidir, uma vez que recebeu a graça de Deus, abandonar, pisar, negar. É um estado de voltar a ser uma pessoa pior do que ela era antes. É algo muito sério. Mas Paulo vai dizer que isso era possível, por quê? Porque as pessoas estavam obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, ou seja, a falsos ensinos. Há algumas mensagens que são pregadas em muitas igrejas que elas têm uma origem espiritual caída. Pode até usar o nome de Deus, pode até fazer sinais, pode até agradar os ouvintes, maravilhar as pessoas com sabedoria, mas são doutrinas de demônios, são doutrinas, ensinos enganosos que vão fazer com que a pessoa ela apostate da fé. E apostatar da fé não é algo que às vezes acontece do dia para a noite. A pessoa ela vai ouvindo, e ela vai tomando uma rota totalmente diferente. Quando ela vê, quando ela percebe, ela está negando tudo o que ela acreditava. São pessoas que não creem mais nada que a Bíblia revela. Não creem mais no céu, nem no inferno, nem em anjo, nem em demônio. Não creem mais na segunda vinda de Cristo, na ressurreição, em milagres. Elas vão desacreditando. Jesus não é mais Deus. Jesus é apenas um mestre que dá o exemplo de uma boa vida, de viver bem. E aí quando você vê a pessoa, ela já está numa rota. Totalmente tudo começou aonde? Porque ela começou a dar ouvidos a ensinos, a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, que estão sobre muitas pessoas. Eu fico preocupado hoje com as redes sociais, com o YouTube. Tantos canais, é muita gente ensinando, é muita gente falando. E você coloca às vezes lá, você tem uma dúvida teológica. Você diz assim:
Acontece milagres hoje? Meu irmão, vai vir uma enxurrada de coisas, mas muitos vídeos, ensinos. Aí aquele que faz parte de uma igreja, que tem um compromisso com a exposição sadia da palavra de Deus, que combate os enganos, as mentiras, os falsos ensinos, que tem culto de ensino, mas não é só para ter o culto de ensino na agenda, irmão, porque tem igreja que tem culto de ensino, mas não tem ensino. Tem igreja que tem escola bíblica dominical e quem dá a aula, conta, fala tudo quanto é tipo de história, menos ensinar a palavra. Então percebam que esses espíritos enganadores, esses ensinos demoníacos, eles estão presentes desde a época dos apóstolos. E à medida que a volta de Cristo se aproxima, o que é que acontece? Isso vai se intensificando. Agora você não precisa ir mais na igreja. Você simplesmente acessa pelo seu celular. Você é enganado sentado na poltrona da sua casa. Antes você tinha que se deslocar e ir até lá, agora não precisa mais. E aí quando você vê, a pessoa ela deixa de ir para a igreja, ela deixa de contribuir, ela deixa de orar, ela deixa de visitar, ela deixa de evangelizar, porque ela começa a ouvir tanta gente ensinando mentiras enganadoras, que ela diz, não precisa fazer mais nada disso não. E aí eu lhe pergunto, como está a nosso nível de exame das Escrituras, para que você consiga identificar, quando a pessoa estiver falando na televisão, você olha assim, escuta a pessoa falando 5 minutos, fala, tá fora. Sair não, pai. A palavra de Deus está escrito de tal e tal e tal e tal e tal maneira. Inclusive lá na igreja já foi falado sobre isso. Inclusive o meu pastor já falou sobre isso, eu vi sobre isso na escola bíblica dominical. Meu irmão, que coisa maravilhosa é quando isso acontece. Quando isso acontece é maravilhoso. Os bereanos, eles receberam a palavra com avidez e examinaram as escrituras todos os dias para ver se o que estava sendo pregado era o que de fato estava escrito. E como resultado disso, eles creram. Então a igreja precisa ter um bom ensino. Isso partiu pelos apóstolos. Ensino sadio. A membresia sadia examina o que está sendo ensinado. Porque a palavra de Deus é infalível, mas as minhas palavras podem falhar. Terceiro, nós precisamos de mestres que ensinam a palavra de Deus. Precisamos valorizar homens e mulheres que Deus levanta para ensinar a palavra. Eu não preciso. Para que ir para a igreja, me reunir para ouvir o ensino da palavra de Deus? Para que eu posso ler, eu posso entender? Pode, glória a Deus. O Espírito Santo está presente em você. Mas percebam que isso não mudou. Desde o começo da igreja que o povo de Deus se reúne para ouvir, não porque ele não tenha o Espírito, não porque Deus não fale com ele, mas porque Deus levanta de uma maneira especial pessoas e dá dons que não tem a ver com o dom do Espírito Santo para a salvação, nem a iluminação para entender a palavra. Fala de dons que capacitam a transmitir a verdade. Então nós precisamos sim nos reunir para ouvir a palavra de Deus. Isso não vai impedir. Não, eu estou examinando em casa, eu estou lendo em casa, sim, mas o exame é feito a partir do momento em que alguém estabelecido pelo Senhor está ensinando. São as duas coisas. É o ensino pela liderança e a comparação depois, para saber se o que está sendo pregado é doutrina bíblica, é inspirado pelo Espírito Santo ou não, se é mentira, se é engano. Irmãos, nos seminários hoje, nas faculdades, quando eu fazia a faculdade de teologia,
Eu via professores já ensinando, professores que nasceram na fé, já ensinando contra doutrinas. Eles já não criam mais. Eu ficava assim, meu Deus, que heresia. Não criam mais nas doutrinas básicas da fé cristã. Já estavam negando tudo. Estamos precisando hoje de púlpitos saudáveis, menos entretenimento e mais ensino da palavra de Deus. E nós precisamos entender, precisamos estar nos cultos de ensino, precisamos estar na escola bíblica dominical. E aqueles que ensinam precisam se esforçar, se esmerar, orar, pedir graça a Deus, para que os espíritos enganadores, as doutrinas de demônios, elas não alcancem o nosso coração. A igreja examina. E o que é que acontece? A igreja crê. Às vezes nós perguntamos, por que eu não estou crendo? Por que a mensagem ela não está fazendo diferença na minha vida? Ou ela pode não estar sendo pregada corretamente, ou eu não estou crendo naquilo que está sendo pregado, examinando e aplicando na minha vida. Entenda que toda vez que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, é um momento em que Deus, pela misericórdia, está usando alguém para falar o nosso coração. E se estiver falando a palavra de Deus, está sendo usado por Deus. Se não estiver falando a palavra de Deus, está sendo usado por Ele mesmo. Tem culto que você vai e diz assim, Deus usou aquela pessoa. Tem culto que você vai, aquela pessoa se usou. E eu lhe digo uma coisa, culto que Deus usa uma pessoa não é culto de movimento, é culto que tem ensino da palavra de Deus. O Espírito é o Espírito da verdade. Jesus vai falar do Espírito Santo, dizendo, ele é o Espírito da verdade, ele vos ensinará. O Espírito Santo, ele tem compromisso com o ensino, de ensinar, de lembrar, de trazer ao nosso coração as verdades da palavra de Deus. Uma vida guiada pelo Espírito não é uma vida guiada por movimentos, por sensações, por sentimentos, não. É uma vida que ela é guiada pela verdade da palavra de Deus. Às vezes estamos diante de um momento difícil, uma decisão difícil, e aí o Espírito Santo vem com a verdade que já estava no nosso coração, e ele lembra como um outdoor na nossa mente. Aleluia! E a gente se alegra, a gente se fortalece, a gente se levanta e caminha na presença do Senhor. Irmãos, mais do que nunca, eu louvo a Deus porque nós estamos tendo momentos aqui na igreja de um grande crescimento de ensino da palavra. E eu louvo a Deus que não está sendo só aqui no culto de ensino. Nós estamos tendo os nossos GVs, onde a juventude, pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os casais, as irmãs, glória a Deus, estão tendo momentos de ouvirem ensinamentos preciosos. Comparem com a palavra. E não há nenhum crescimento segundo a vontade de Deus que não comece pelo ensino saudável da palavra de Deus. Gracioso, misericordioso, compassivo. O Espírito Santo ele vai trabalhando em nossos corações. A palavra é a semente, ela vai caindo, e a semente para produzir bom fruto, ela precisa ser boa. A palavra de Deus não falha, mas ela precisa ser a boa semente da palavra de Deus. Ser pura, ser verdadeira, irmãos, é um tesouro precioso. Cuidado com as seduções, de ensinos bonitos, mas que não são bíblicos. De ensinos que até chamam a atenção, mas que não estão na palavra de Deus. E aí Paulo vai se comprometer com esse ensinamento saudável. E aí a gente tem que ter o seguinte, Paulo ele nunca mudou a mensagem. Amém?
Tinha lugar que ele pregava com as pessoas, glória a Deus, é palavra de Deus. Tinha lugar que era pedra, voava na cabeça dele. Aí ele não saía dali, eu vou dar uma melhorada aqui, porque minha última mensagem foi pedra, foi paulada, foi chicote. Não. Ele guardava no seu coração, e aí na próxima oportunidade ele pregava o mesmo evangelho, porque é Deus que faz a obra. Então eu quero lhe falar algo, quando você examina a palavra de Deus, sabe o que é maravilhoso? É que as pessoas, elas começam a associar aquilo que é pregado com quem está pregando. O que é que eu quero dizer isso? É que você tem que estar preocupado, no primeiro momento, se a mensagem está sendo pregada fiel à palavra de Deus. Pode ser um auxiliar, um diácono, um presbítero, um pastor, pode ser um jovem, pode ser uma irmã. Mas é uma irmã que veio de não sei para onde, a missionária tal, e a pessoa chega com aquela roupa, com aquela pompa, com aquele sapato de 10 cores, com aquela gravata cheia de pedra brilhando. E aí você diz, aí tem pessoa dessa, não é de onde saem as piores coisas. Também não são aqueles que começam, às vezes, contando vantagens de espiritualidade. Começa dizendo que tem tido sonho, que tem tido revelação, que Deus tem salvado muita gente onde ele vai. E ele começa falando tudo isso para que haja uma credibilidade para o que ele vai falar. E depois que ele diz o que Deus tem feito através dele, que nem sempre tem feito nada, às vezes tem feito nada. Aí você diz assim, meu Deus, esse homem, essa mulher é uma pessoa de Deus. Pronto, ele já conquistou a credibilidade. E aí o que ele fala a partir dali, você fecha até a Bíblia. É só comendo, manda. Estou comendo. Veneno. Pregadores hoje que ficam preocupados, pregadores, ensinadores, mestres, que ficam preocupados em manipular o auditório. Por quê? Porque quando ele manipula emocionalmente o auditório, você começa a perder a racionalidade de examinar o que está sendo falado. Depois que ele começa a mexer com as emoções, a brincar, diga para lá, diga para cá, diga para lá, diga para cá, diga para lá, começa o tempo todo. Você daqui a pouco está assim, e o que ele falar você recebe. É igual a habilidade de um vendedor. Você está passando por aqui, ele diz, oi, deixa eu passar esse creme na sua mão. É assim? Daqui a pouco você está saindo com 10 pacotes de creme. Pessoa com uma passadinha de creme na mão. Cuidado. Pela misericórdia de Deus, nós precisamos ter esse cuidado. Eu não gosto às vezes do pregador A, do pregador B, aí você vai perguntar por quê. Aí uma vez o irmão disse para mim, não, porque ele ensina muito. Como é que é? Não, é porque como ele prega, tem muita assim, muita Bíblia. Irmão? Não tem, sabe, não tem uns glória a Deus, não tem um negócio para... ele não corre no meio do povo, não sai dando estrelinha. Ouça a palavra, examine a palavra. A sua fé vai ser aumentada. Amém? Você vai ter força e vai ter graça, você não vai ser enganado. Você não vai ficar mal alimentado, você vai sobreviver às lutas, às batalhas. Você vai amadurecer, você vai crescer. Quando alguém vir ensinar algo que não é a palavra de Deus, você vai dizer, opa, isso aí eu não bebo não, isso aí eu não como não. Não precisa brigar com a pessoa. Não precisa às vezes se levantar e ir embora. Não, mas você está só aqui, tranquilo. Estou recebendo é nada. Tudo fora. Não é pecado não, irmão.
Se não é pecado dar glória a Deus na igreja, se a palavra não está sendo pregada. Agora, se estiver sendo pregada, se for bíblica, se for a pessoa, o homem, a mulher, ou quem quer que seja, estiver sendo usado por Deus, dê glória a Deus. Dê aleluia. Não dê glória a Deus só porque mandam, só porque pedem simplesmente. Agora, precisamos ser crentes ativos, participativos na adoração. Às vezes eu fico aqui sentado e a pessoa está pregando aqui, ensinando, só porque ela não está mandando o povo dar glória a Deus, nem pedindo, mas está falando a palavra, verdades preciosas da palavra, e as pessoas estão assim. Aí às vezes vem uma pessoa aqui que não prega nada, fica, dê glória, 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 aleluia, glória a Deus. Seja inteligente. Se está sendo pregada a palavra de Deus, se tem verdade, se é um ensino verdadeiro da palavra, até uma citação de um versículo, dê glória a Deus. Dê aleluia, se alegre. Diga amém, confirme. Agora, se não tiver nada com nada, a pessoa pode pedir, fique calado, eu me responsabilizo. Se a pessoa começar aqui no púlpito, eu posso estar sentado aqui, posso até convidar alguém. Se a pessoa começar, diga para lá, fale para cá, diga agora, irmão, fique calado, fique só olhando para a cara dele assim, ó. Ele vai parar ligeirinho. Vai parar ligeirinho. Fique em pé, assente, fique em pé, dê abraço, dê a mão, aí você fica só assim, ó. Aí se ele começar a chamar de frio, começar a bater na igreja, aí que você fecha a cara mesmo. Mensagem que ele ia pregar 1h30, ele termina em 20 minutos, vai embora e nunca mais volta. Graças a Deus. Não é assim? Porque tem pregador, quando ele vai para uma igreja que está ouvindo a palavra de Deus e as pessoas não começam a fazer o que ele quer, ele começa a bater. Você não dá glória, está seco. Se não dá glória, não recebe. Se não sei o que, irmão, fale a palavra, pregue a palavra, ensine com graça, ensine com verdade, que eu vou dar glória a Deus. Agora, se não tiver nada disso, não venha me obrigar, não. Fique na sua. Se a palavra fala com você, se foi explicada, se foi dita com verdade, se a graça de Deus operou, chamou à frente, Deus tocou, vá. Mas também não vá só porque chamou e você, eu vou porque tá um negócio, Irmão, examine, rapaz, o cara não falou nada com nada. Aí no final do culto, o cara faz aquele movimento para o povo ir na frente. E não foi nem a palavra, foi o louvor que alguém estava cantando, que foi a única coisa bíblica, às vezes, que teve no culto, foi o hino que o irmão cantou no final. Aí o camarada quer salvar a pregação dele com louvor. Aí sabe o que devia acontecer? Ninguém ir. Ele aprender a pregar a palavra de Deus. E ter compromisso com a palavra de Deus, com quem está ouvindo. Porque se você sai da sua casa, e a palavra de hoje é essa palavra de despertamento. Por quê? Eu posso estar pregando ou não. Eu posso estar viajando ou presente. Mas você sabe o seguinte, a mensagem que tem que sair daqui tem que sair bíblica. Se você está aprendendo assim, tem que ser assim. Para a sua saúde espiritual. Para nós acabarmos com aqueles que estão vivendo de mercadejar a palavra. Porque tem muita gente que é chamada por Deus, mas ele já se vendeu a um sistema religioso, mentiroso, enganoso. E uma vez eu conversando com um desses, ele disse assim, rapaz, eu já sei dizer as palavras certas para mexer com a igreja. Você sabia? Eu não vou fazer isso com vocês não, mas dá vontade de um dia chegar aqui e fazer isso. Depois que o movimento todo pegou e dizer, eu estava enganando vocês. Já pensou se eu fizesse isso? Eu não vou fazer. Eu sou pastor da igreja. Mas eles sabem o que dizer, o momento certo de dizer. Eles sabem aquilo que eles vão falar para mexer às vezes com as pessoas. Sabe quais são os pontos mais que eles abusam mesmo? Pregadores. Público feminino. As irmãs são mais sensíveis. Não é assim? Muitas das nossas irmãs, às vezes passam por lutas,
Às vezes elas são sozinhas em casa, na fé. Você acha que eles não conhecem isso? E eles começam a usar algumas situações para simplesmente mexer com o emocional. Sejamos como os judeus de Bereia. Eu vou examinar a palavra. Ainda que aquela palavra de alguma maneira esteja tocando meu coração, ou me alegrando, ou me entristecendo, ou mexendo com coisas que estão certas ou erradas em mim, eu vou olhar e vou dizer: essa é a palavra de Deus para mim, Senhor, me ajude a crer, a guardá-la e a ser abençoado, abençoada por meio dela. Amém, meus irmãos? Para nós concluirmos, voltando ao texto de Atos 17, Paulo diz assim: muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. A fé verdadeira que nos edifica é uma fé que ela vem da palavra de Deus pregada em verdade. Uma fé que se apoia em mentiras, uma fé que se apoia em falsos ensinos, uma fé que se apoia na palavra humana e não na palavra de Deus, ela não suporta as batalhas da caminhada cristã. Uma fé que se apoia em ensinos enganadores, ela não suporta. Ou ele vai apostatar da fé, ou ele vai descrer, esfriar e não querer mais viver na igreja, abandonar a igreja, porque a fé dele não se apoiou na verdadeira palavra de Deus. Porque quando a nossa fé se apoia na verdadeira palavra de Deus, examinamos e cremos, glória a Deus. Só creia naquilo que foi examinado. Só creia naquilo que está na palavra. Examine, compare, e se estiver escrito, pode até doer aquela verdade no teu coração, mas creia nela. Pode até dizer que você tem que mudar tudo o que você está fazendo, mude, porque você vai receber vida, e vida com abundância na presença do Senhor. Quando nós cremos nessa palavra, que é alimento para a nossa vida, nós confessamos ao Senhor e nós vivemos uma vida, vence qualquer adversidade. Amém? Vamos ficar de pé. E a minha oração nessa noite vai ser para que Deus guarde o nosso coração dos falsos ensinos. Amém? Para que Deus nos dê amor para ouvir a palavra de Deus e nos alegrarmos e nos alimentarmos e termos prazer de estarmos aqui reunidos para aprendermos sobre o que Deus tem para falar ao nosso coração e para exercermos a nossa fé na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas se você não crê, nada acontece. É como um remédio que está na prateleira. Se você não beber, não faz nenhum efeito. Você pode ter o melhor remédio do mundo na sua prateleira e pode estar morrendo de doente se você não tomá-lo. Assim é a palavra de Deus. Ela é pregada, comparada e ela é semeada no nosso coração. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nos alegrar nessa noite, porque a Tua palavra, ela tem em tantos momentos alcançado o nosso coração. Senhor, o apóstolo Paulo, os apóstolos, os evangelistas, pregavam uma palavra, Senhor. Às vezes ela era recebida, às vezes rejeitada. Mas nós queremos nessa noite ser como aqueles judeus em Bereia que ávidos examinavam dia após dia as Escrituras, comparavam o que era pregado, o que era ensinado,
E hoje nós precisamos comparar o que sai do púlpito, o que sai das redes sociais, o que sai das mídias, o que sai dos meios de comunicação. Não apenas pela beleza, mas analisarmos segundo a palavra e com a ajuda, a direção do Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Não nos deixe ser guiado por qualquer mentira, por qualquer engano. Nós repreendemos, Senhor, no meio do Teu povo, qualquer ação diabólica, de espíritos enganadores, de demônios, que tentam semear sementes corrompidas nos púlpitos das nossas igrejas, Senhor. Abre os nossos ouvidos para as maravilhas da Tua lei, como diz o salmista. Abre o nosso coração para receber a palavra semeada, Senhor. Que possamos examinar e crer, aleluia. Dá-nos fé nessa noite para crermos na Tua palavra, Senhor. Se estiver alguém fraco aqui, cansado, que essa palavra, ó Pai, venha animá-lo. Que ele possa tomar posse nesta noite daquilo que foi dito, e que essa palavra desça ao seu coração, e que ele se alimente hoje, amanhã e depois de amanhã, e vença as lutas, as batalhas, as adversidades, e caminhe crescendo na Tua presença. Livra-nos dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas. Não nos deixe ser manipulados, Senhor, por aqueles que usam as tribunas, os púlpitos, como um meio de ganho de vida, de autopromoção, que não tem mais compromisso com a verdade. Desperta em nós o desejo de estarmos reunidos com a Bíblia aberta, ouvindo a Tua palavra e sermos edificados por ela. Guarda-nos, Senhor, e nos abençoa, no nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Quem pode dizer amém? Se assente em nome de Jesus. Meus queridos.